Oi gente, eu sou a Fernanda do Ateliê Meia Tigela e hoje eu tô aqui para mostrar para vocês uma peça que, assim como o nome diz, ela é realmente muito simples, fácil, gostosa e rápida de fazer. É a mochila fácil. E eu tô liberando aqui no canal 3 vídeos dessa peça para vocês. Então eu tô ensinando ela no tricoline, no sublimado e também no sintético. Então se você quiser aprender qualquer uma dessas versões, procura aqui no canal que você vai achar a aula dela para ver. Agora vamos falar rapidinho sobre essa peça. Gente, ela é uma mochila pequena, de passeio, não é uma mochila para carregar material escolar, notebook e tudo mais. É uma mochila para passear por aí, carregar os itens mais necessários usados no dia a dia. Pode ser feita tanto para o público adulto quanto para o público infantil. Aí vai depender da tua criatividade, dos detalhes que você vai colocar na peça e também das estampas que você vai escolher. Tem esse bolsinho frontal aqui, totalmente forradinho, bem fácil para fazer, vocês vão ver aqui no tutorial. Alças reguláveis aqui nas costas, inclusive eu vou dar uma abridinha aqui que eu quero colocar ela para vocês verem. E eu já fiz essa mochilinha para crianças de aproximadamente 6, 10 anos, então dá perfeitamente para elas usarem também. Inclusive fiz ela com detalhes de bichinhos, ficou um amor, olha só. E cabe então tanto em adultos quanto em crianças. Isso aí. Gente, dessa vez a aula é gratuita, mas a modelagem é paga. Então se você quiser contribuir com o meu trabalho e me ajudar a continuar fazendo conteúdo para vocês, passa lá na minha lojinha e adquire a modelagem. E ó, no período de lançamento, que vai estar todas as informações detalhadas aqui na descrição do vídeo, a modelagem vai estar com valor promocional super simbólico. Mas se vocês não tiverem como adquirir a modelagem nesse momento, não se preocupa, vocês vão vendo durante o tutorial que a modelagem realmente é muito simples, vocês vão conseguir fazer aí os próprios moldes, porque a confecção dessa peça é bem simples, bem tranquila. Então não se preocupa, que eu tenho certeza que só vendo a aula você já vai ser capaz de criar o teu próprio molde. Caso você tenha condições e queira apoiar meu trabalho e vai adquirir a modelagem, eu quero explicar o que você vai receber. Você vai receber os arquivos tanto para modelagem, que é a mesma para trabalhar com tricoline, né, com tecidos planos, ou então com sintético, e também vai receber um arquivo em EPS para fazer essa mochila na sublimação. Eu sei que tenho muitas colegas da sublimação que me acompanham por aqui também. E aliás, é justamente por causa da galera da sublimação que a modelagem das costas é dividida em 2 partes. Eu tive que fazer dessa forma para poder ser possível imprimir essa peça numa impressora tamanho A3. Não, infelizmente ela não é adequada para impressoras tamanho A4. Caso você esteja fazendo a versão em tricoline ou então no sintético e não quiser que ela tenha essa diferença de estampa aqui nas costas, essa montagem, eu vou te dar uma diquinha para que você não precise fazer essa etapa. E a primeira delas, obviamente, é ignora então a modelagem das costas, tá? Você não vai precisar desses 2 moldes, só corta os moldes aqui da frente, que são a parte de baixo e o cos. Depois do tecido cortado, você vai fazer a montagem dessa parte frontal da mochila exatamente como eu vou te ensinar aqui no decorrer do vídeo. Então você vai colocar esse zíper intermediário aqui no meio e vai fazer a aplicação do bolso frontal, que obviamente é todo forradinho e lindo. Quando essa parte frontal da tua mochila estiver pronta, você pode usar ela como molde para fazer o corte das tuas costas. Aí é só realmente redesenhar o tamanho exato que vai ficar esse teu espelho frontal e usar esse molde para fazer as suas costas sem ter a necessidade de fazer um recorte e uma costura. E se você chegou por aqui faz pouco tempo e ainda não me conhece, não conhece meu trabalho, além de artesã e professora de costura criativa para iniciantes, eu também sou designer de estampas. Então se você quiser conhecer um pouquinho mais do meu trabalho nesse ramo, passa nos meus parceiros. Na Personal Art você vai encontrar as minhas estampas em sintético. Já na Ponto X Tecidos você vai encontrar minhas estampas em tricoline 100% algodão, sarja e alguns outros materiais maravilhosos. Minha parceira As Beltranas você vai encontrar muitas estampas minhas em tecido 100% poliéster sublimado. Eu só vou deixar uma observação para vocês bem importante, que lá na parte o tecido já não vem estruturado no nylon 600, tá? Vem o gabardine puro, impresso, sem estruturação. Já todo mundo, todos os meus parceiros linkados aqui na descrição do vídeo. Então dá uma passadinha nos sites para poder conhecer um pouquinho mais do meu trabalho como designer de estampas. E ó, usa o cupom Meia Tigela porque ele dá desconto nos 3 parceiros, tá bom? Gente, você vai receber os arquivos prontinhos para poder imprimir em PDF e esse mesmo molde em PDF vai servir tanto para a versão dessa mochila no sintético como no tecido plano no tricoline.
Mas para quem trabalha com sublimação, eu vou enviar um segundo arquivo, que daí ele vai ser em EPS, que é um arquivo de vetor, que para quem trabalha com sublimação, vai estar acostumado a trabalhar com Corel, com Illustrator, com outros programas de vetorização, já está familiarizado. Então esse arquivo é um arquivo de vetor para quem trabalha com esse tipo de técnica. Mas quem fizer a compra, obviamente, vai levar os dois arquivos. Então, você que trabalha com tricoline, não estranha, vai ter um arquivo aí que você vai baixar, ele vai ser final IPS, ele não vai abrir no teu computador, porque você não tem os programas adequados para trabalhar com ele. Então, ignora o IPS, usa só o PDF. Gente, vamos falar então rapidinho sobre a modelagem. Essa aqui é a modelagem em PDF, em EPS, eu não vou imprimir para mostrar para vocês, que não faz sentido, mas em PDF ela vai vir dessa forma. Então, os moldes vão vir todos separadinhos, assim, bonitinhos, vocês vão imprimir e vocês vão ter que montar esses moldes, porque eles não couberam, obviamente, em uma página só. Então, eu vou recortar um e vou mostrar para vocês, mas vocês vão basicamente unir linha com linha, não é para sobrepor, é só para encostar essas duas marcações. Então, ó, essa indicação parte 1 vai encontrar a indicação parte 2. E tá tudo bem descritinho, tá? O molde 2 com o molde 2, parte 1, parte 2. O molde 1 vai estar com o molde 1, o molde 3 vai estar com o molde 3, tudo bonitinho. E eu também, ó, troquei as cores dessas partes centrais para vocês não se perderem. Então, vocês sabem que é laranja com laranja, roxo com roxo, verde com verde, tá? Esse aqui, por exemplo, é o molde 4, então vocês vão unir parte laranja com parte laranja. Eu vou montar aqui e vou mostrar para vocês direitinho. Então, ó, vocês vão recortar o excesso ali de material, o excesso de papel em um dos lados, e aí é só unir, ó, alinhando bem bonitinho, risco com risco, ó só. Só encostando risco com risco e juntando parte 1 com parte 2. Aí é só colocar uma fitinha, uma cola, tudo certinho ali no meio e o nosso molde tá pronto. Junto nesse mesmo PDF, vocês vão receber dois arquivos desses, que vai ser esse guia de moldes e esse referencial aqui para estampas e materiais. Esse guia de moldes é realmente para vocês não se perderem na modelagem, para vocês entenderem qual que é cada um dos moldes que vocês estão montando. Então, o molde 4, pelo corte, vocês vão saber que o molde 4 é a parte de baixo do espelho das costas, e assim por diante. Esse guiazinho aqui é só para ajudar a galera que tem dificuldade em fazer composição de estampas, para vocês conseguirem, então, visualizar como é que vai ficar a mochila de vocês depois de pronta. Então, vocês podem escolher os tecidos, pintar, colorir, fazer anotações que vocês preferirem. Frente e costas. Então, vamos aprender a fazer essa mochilinha no tecido? Gente, eu vou fazer para vocês usando ele no tricoline da minha estampa digital, depois eu vou dar mais detalhes aqui sobre os meus tecidos, mas eu queria bater um papo inicial com vocês sobre estruturação. Gente, tricoline é um tecido que permite muitos tipos de estruturação, então não se prendam aos materiais que eu vou utilizar aqui no vídeo. Vou mostrar para vocês e vou usar dois materiais que são mais difíceis para achar, que é um vendedor único que vende, mas vocês podem sim e devem substituir esses materiais por outros, caso vocês não tenham condição de adquirir os materiais exatamente como eu estou usando. É importante justamente trazer dois novos materiais para vocês, porque é interessante a gente abrir os olhos, novos horizontes de estruturação quando a gente está falando de costura criativa. Mas não se prendam a eles, vocês podem sim usar, ao invés do Dubla Fácil, do Dubla Soft, que são os materiais que eu vou mostrar para vocês depois, usar uma entretela comum, usar uma manta acrílica, um TNT 120, 150 ou da gramatura que você preferir. Você pode, inclusive, dublar o tricoline no nylon 600. O tricoline é um material que permite infinitos tipos de estruturação, então não tenha medo de testar. Essa mochila é muito tranquila para fazer, então você vai ter uma liberdade muito grande de trabalhar com uma infinidade de estruturadores. Testa e depois me diz o que você achou. Importante, se você quiser conhecer um pouquinho mais sobre técnicas de lavagem que eu utilizo para esse tipo de material, tem um vídeo aqui no canal, é só procurar por lavar tecidos que você vai encontrar. Para essa mochila, para esses materiais, eu estou usando uma agulha tamanho 16, porque eu estou usando alça, estruturadores, né, um pouquinho mais pesada essa costura, e estou usando linha comum de poliéster ou algodão. O forro eu vou fazer em tricoline também, mas forro, assim como estruturação, é de gosto. Você pode optar por trabalhar com outros materiais. Pode trabalhar com forros impermeáveis, como bagum, nylon 70 borrachado. Pode trabalhar com outros tipos de tecido, como a sarja, que já vai dar um pouquinho mais de estrutura para tua peça, vai ficar bem bacana. Enfim, estruturação e forro é a gosto, tá, gente? Não precisa se prender aos que eu vou usar. Usem o que vocês tiverem no ateliê de vocês e sejam criativas. Bora testar! Então é isso, bora pra aula, bora aprender! E antes de começar o tutorial, eu queria mostrar para vocês os materiais principais que eu vou usar nesse vídeo. Para o tecido externo, eu vou trabalhar com esse tricoline 100% algodão, com estampa digital maravilhoso e, obviamente, da minha coleção.
Dessa vez eu escolhi esse aí com fundo preto maravilhoso e para fazer composição esse xadrez com pink e azul marinho que eu achei que super combinou. Esse tricoline é super fininho e não tem quase nada de estrutura, então a gente vai ter que sim agregar alguns outros materiais para dar uma rigidez maior para esse tecido. Nesse vídeo eu vou trabalhar com dois estruturadores super especiais que são lá do Tofu Studio. Eu vou deixar mais informações sobre eles aqui na descrição do vídeo e eu não tenho cupom lá nem sou parceira, tá? Eu tô indicando porque realmente são materiais que eu gosto muito, que eu adquiro e uso aqui no meu ateliê. A primeira camada de estruturação que eu vou agregar então no meu tricoline vai ser com dubla fácil. Falando muito a grosso modo, o dubla fácil é uma entretela, só que de sarja e com uma cola impressionante. Depois disso eu vou agregar o dubla soft, que é esse material aí. O dubla fácil, a grosso modo, é uma entretela, só que é uma entretela de sarja e com uma qualidade premium. Então, de um lado você vai ver só o tecido, que é essa sarja clarinha, e do outro lado vocês vão encontrar uma película que você vai remover antes de fazer a aplicação. Só ao olhar o brilho da cola desse material, você já vai entender por que não dá para dizer que é uma entretela comum. Essa cola é termoativada, ou seja, ela só vai começar a grudar lá no ferro. E esse material vai aderir perfeitamente aos teus tecidos. Eu indico muito que vocês conheçam esse material. Mas caso vocês não tenham condição, pode sim usar uma entretela que você já tenha em teu ateliê da tua preferência. Depois disso eu vou entrar então, como eu disse para vocês, com o dubla soft, que é esse material que mais parece uma mantinha acrílica, mas olha só do outro lado. Ele também vem com uma película, ele não é resinado, mas ele vem com essa super camada de cola que também é termoativada. O dubla soft ele é mais fino e mais maleável que uma manta poly de 100 gramas. Para essa peça eu não recomendo usar somente ele. Mas como eu já disse para vocês, não se prendam a esses materiais. Vocês podem sim fazer substituições por entretelas, mantas, nylon acoplado, TNTs e muito mais. Testem os materiais que vocês já têm até conseguirem a estruturação que vocês acham ideal. Como o dubla fácil é um material caro, eu preferi marcar então o meu molde nele e aí transferir ele diretamente para o meu tecido, que eu cortei ali de forma grosseira. Então agora a dublagem já tá feita, já tô com os dois materiais coladinhos e eu vou refilar todo o excesso de tecido para ficar com o meu material nas modelagens corretas. Vocês vão também receber um molde que é 1 centímetro menor toda a volta. Eu usei esse molde para cortar o dubla soft. E caso vocês forem trabalhar com algum estruturador que vocês acham que vai agregar muito peso nas bordas na hora da costura, vocês podem usar ele também. Percebam que mesmo usando esses dois estruturadores eu fiquei com um material maleável, mas ele ficou com uma textura muito bacana. Então eu tirei as películas e aderi com o ferro. Nós vamos começar a costura pela parte das costas. E é basicamente fazer uma marcação para achar o centro das peças e unir direito com direito, marcação com marcação. A alfineta passa uma costura com margem de 1/4 de polegada e aí é só desvirar e passar um pespontinho. Agora vamos marcar onde vai ser a colocação das nossas alças. Acha o centro lá na parte de cima da tua peça. E depois você vai marcar 7,5 centímetros para cada um dos lados. Então a distância entre essas duas marcações vai ficar de 15 centímetros. Para as alças eu vou pegar dois pedacinhos de 15 centímetros, vou colocar minha meia argola, vou dobrar ao meio e aí vou passar uma costurinha para fixar. Já com um pedacinho de 75 centímetros, vou pegar uma das pontas e vou passar em volta dessa argolinha, desse pininho que fica solto no meio do meu regulador. Então é só passar em volta desse pininho, dar uma dobrada na ponta do outro lado e prender para fazer o acabamento bonito. Depois das costuras feitas, e perceba que eu fiz uma costurinha ali bem pertinho da argola para travar ela no lugar, você vai deitar a tua alça com essa parte da dobrinha que ficou aparente virada para cima. Aí você entra com a tua meia argola dessa forma e é só passar novamente por volta do pininho da mesma forma que você fez antes. E a tua alça tá pronta para ser usada. Você vai começar alinhando a tua alça de mão e para isso você vai usar aquela marcação central como guia. Mede 1 centímetro a partir dela para cada um dos lados e posiciona a tua alça. Já as alças de ombro, você vai alinhar centralizado com as tuas marcações. E percebam que a borda das minhas alças não estão alinhadas com a borda do meu painel. Eu deixo de 2 a 3 centímetros de sobra para cima. As pontas lá com a meia argola, você vai medir ali aproximadamente 2 a 3 centímetros da bordinha da caixa de leite e já vai prender. Aí não prende elas retas, tá? Dá uma inclinadinha uns 45 graus dessa forma. E presta atenção na posição do regulador, ele tem que estar virado para cima, como eu estou mostrando aqui na imagem. Passa uma costurinha de segurança bem na borda para prender todo mundo junto e reserva. Não corta os excessos de alça que ficaram para fora da tua bolsa. E vamos começar a parte frontal da nossa mochila. Primeira coisa é marcar os meios. Então encontra ali o meio do teu painel do bolso e também o meio do teu cos. E você vai marcar esse meio em cima e embaixo.
E presta muita atenção porque a parte mais larga aqui do cos é a parte que vai unir no teu bolso. Também já cortei 2 pedaços de zíper com sobra. E também já fui lá e já cortei a medida do forro do meu bolso frontal, seguindo as indicações que vão estar no molde. Então, bora costurar. Peguei ali o meu bolso frontal, a parte mais estreita dele, e vou posicionar meu zíper com a cremalheira, os dentinhos do zíper virados para baixo. Então, é direito do zíper, encontrando no direito da estampa do meu bolso. Pega o teu forro, estampa virada para cima, posiciona o teu bolso direito com o direito das estampas, e aí você vai costurar com um pé de máquina. Eu não uso pé de zíper, continuo trabalhando com o pé da máquina industrial, que é de 1/4 de polegada. Joga teu forro para o outro lado, ajeita os tecidos e passa um pespontinho para prender todo mundo no lugar e dar acabamento. Depois disso, você vai pegar a parte de baixo do teu forro, fazer uma dobra nela e trazer ela lá para cima. E você vai alinhar o topo do teu zíper com esse forro. Passa uma costurinha de segurança só para prender os dois no lugar. Faz a marcação de centro lá no teu zíper e aí é só unir o cos, centro com centro. Lembra que você vai unir a parte mais larga do teu cos. Alinha todo mundo junto e novamente você vai costurar com um pé de máquina. Lembrando que é o pé da máquina industrial de 1/4 de polegada. Essa informação é muito importante para os moldes baterem corretíssimos. Agora você vai desvirar ali o teu cos e vai rebater fazendo um pesponte de acabamento, prendendo todo mundo no lugar. Faz uma costurinha de segurança nas duas laterais para fazer o fechamento do forro do bolso, mas não costura essa lateral direita do teu zíper porque você vai precisar entrar com o cursor. Aí você vai colocar o teu cursor e cortar todo aquele excesso de tecido e de zíper. Pode dar uma queimadinha nas pontas do zíper para ele parar de desfiar. E aí pode costurar a bordinha do teu zíper. Você vai usar agora esse painel frontal que a gente montou como molde para poder cortar o teu forro. E você pode usar o forro que você quiser. Aqui eu estou usando tricoline estampado também. Para o teu zíper principal, eu fiz esse acabamentinho ali dobrando as bordinhas de forma espelhada e na outra ponta eu deixei solto. Eu fiz uma marcaçãozinha com 2 centímetros a partir das bordas, nos dois cantos e nas duas partes externas da minha mochila. Essas vão ser as minhas marcações para a colocação do zíper. Para fechar o meu forro, eu vou juntar direito com direito dos tecidos, e aí em uma das laterais eu vou deixar um espaço bem grande, de uns 20 centímetros ou até um pouquinho mais aberto, mas embaixo e na outra lateral eu vou deixar tudo fechadinho. E bora colocar o zíper na parte externa da mochila. Você vai costurar somente das marcações que você fez, então de uma marcação até a outra, cuidando para o direito do teu zíper ficar virado para baixo. E a parte arredondada ali do teu zíper vai ser onde o teu cursor vai fechar, então cuida para ele estar fechando do mesmo lado que o teu bolsinho que você já fez. Lá nas costas do teu zíper tem que ficar espelhado dessa maneira. E o teu zíper vai ficar solto na outra ponta dessa forma. E toma muito cuidado para o fechamento do zíper principal ser o mesmo lado do fechamento do bolso frontal, não esquece desse detalhe. E aí, juntar direito com direito e nós vamos fechar as duas laterais e também a base da nossa mochila. Na hora de fazer a costura, cuida para não pegar o teu zíper, as pontinhas dele tem que ficar soltas desta maneira. E aí é só fazer o fechamento das caixinhas de leite e bora desvirar a nossa parte externa da mochila. Forro e parte externa costuradinhos, já tô com todo mundo organizado, caixinhas de leite fechadas, vamos montar a nossa mochila para o fechamento final. Agora você vai vestir o teu forro na tua mochila dessa maneira, direito com direito das estampas se encontrando e os avessos vão ficar aparecendo dessa forma. Agora sim, pode passar uns alfinetes para poder prender e percebam que a lateral ali no meu forro está aberta para poder desvirar com mais facilidade a minha mochila depois. E você vai passar uma costura à volta inteira com um pé de máquina, lembrando que eu estou usando o pé da máquina industrial, não precisa trocar para o pé calcador de zíper. E depois disso feito, é só a gente desvirar a nossa mochila usando aquela abertura no forro na lateral que a gente deixou. Você vai alinhar bem a abertura do tecido, vai fazer o fechamento do forro e depois vai jogar ele todo lá para dentro da tua peça. Ajusta bem ele na posição correta e passa um pesponto de acabamento em toda a volta do teu zíper. Você vai dar acabamento na parte externa e interna ao mesmo tempo. Detalhe para as costas que você vai passar essa costura de pesponto sem passar por cima das alças. E a dica aqui é, abre a tua alça e deixa ela o mais comprida possível. Com uma costura tubular, as alças vão dar uma atrapalhadinha, mas com elas bem abertas, você vai conseguir fazer sem dificuldades. Depois disso, coloca teu cursor e vamos dar acabamento para essa lateral do zíper que ficou aberta. E para fazer esse acabamento, você pode fazer de diversas formas. Pode costurar um pedacinho de tecido, um pedacinho de sintético ou então usar uma ponteira, que é o que eu vou fazer. Para esse modelinho que eu vou usar agora, é basicamente encaixar o teu zíper, que eu deixei ele uma sobra de aproximadamente uns 5 centímetros, e encaixar o parafusinho que já vem com a própria ponteira no lado de baixo dela.
Procurem por terminal para zíper que vocês vão achar diferentes modelos com diferentes tipos de aplicação. E todos vão dar um resultado bem bacana e bem bonito para esse acabamento de zíper. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de ver os outros 2 tutoriais, então, para vocês aprenderem mais 2 opções, 2 versões de fechamento dessa mochilinha. E não esquece de deixar um comentário, uma curtida, salvar esse vídeo para ver sempre que precisar, compartilhar ele com os amigos e se inscrever aqui no canal. Se você quiser adquirir a modelagem, já sabe, né? Passa na minha lojinha, aproveita o período de lançamento para conseguir ele com valor promocional.